Se você tivesse que escolher 3 assuntos fundamentais da matemática para sobreviver, será que você conseguiria? Olha, que a gente sabe que a matemática está em todo lado, não tem como viver sem matemática, isso nós já sabemos, ok? Mas se você tivesse que escolher 3 assuntos, num mundo em que não tem calculadora, num mundo em que não existe chat GPT, não existe programa de computador para te ajudar, será que você conseguiria resolver tudo no seu dia a dia, seguir a tua vida, continuar trabalhando sem calculadora no telefone? Será que você iria conseguir sobreviver nesse novo mundo? É o que nós vamos falar hoje. Olha, não quero diminuir nem tirar a importância de nenhum assunto na matemática. É só um questionamento que eu me fiz. Será que existem 3 assuntos assim que são fundamentais, que são os mais importantes? Olha, é difícil, uma pergunta muito difícil. Eu escolhi 3 assuntos para colocar nessa minha mochila de sobrevivência, né? Levando em consideração que todo mundo já tem no sangue, né, as 4 operações, né? Isso todo mundo já sabe, né? Então vou colocar agora outros 3 assuntos para a gente sobreviver. Não sei se você concorda com esses mesmos assuntos que eu escolhi. E eu quero que você depois comente aí no vídeo. Rodolfo, concordo, também ficaria com esses 3 assuntos. Ou não, Rodolfo, eu colocaria esse assunto aqui e tiraria esse que eu acho que para minha sobrevivência seria mais importante. Então vamos ver qual seria, né, esses 3 kits de socorro de sobrevivência que eu escolhi para mim dentro da matemática. Então vamos lá. O primeiro que eu escolhi, regra de 3. Por que, Rodolfo? Regra de 3. Porque a regra de 3, ela me ajuda a pegar, né, ali proporcionalidade, né? Coisas que são proporcionais dentro da matemática, dentro de um assunto, e eu transformar aquilo para o meu dia a dia. Como assim, Rodolfo? Eu vou dar um exemplo. Eu quero saber mais ou menos, né, o tempo que eu levaria na minha obra aqui em casa com um pedreiro que ficou doente, né? Eu estava trabalhando com 3 pedreiros. 3 pedreiros fazem essa minha obra em uma semana. Só que um pedreiro ficou doente. Então agora com 2 pedreiros eu vou fazer essa obra em quanto tempo? Então a regra de 3 simples já me ajuda muito nisso. Eu prever essa quantidade de tempo, eu prever um gasto de combustível. Então eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, converter medidas, converter medidas. Eu posso transformar, se eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, 2 metros equivale a quantos centímetros? É uma conversão simples que eu posso fazer utilizando a regra de 3, mas eu poderia usar uma mais difícil, uma mais complexa, utilizando a regra de 3, ok? Então, conversão de medidas, posso utilizar com a regra de 3. Posso também calcular um tempo de uma viagem, um tempo de uma obra. Então, calcular tempo de viagem. Calcular tempo, né? Tempo de viagem, tempo de duração de uma obra. Então, isso me ajuda muito. O que mais, Rodolfo, que eu poderia utilizar com regra de 3? Vou colocar aqui um outro. Deixa eu ver. Prever gastos. Prever gastos, né? Então, por exemplo, eu indo para o trabalho todos os dias de carro, gasto 100 euros. Se eu for só
metade do mês, quanto que eu vou gastar? Se eu for mais dias, quanto que eu vou gastar? Então eu consigo fazer uma previsão de gastos usando ali a regra de 3. Então esse é um assunto para mim que é fundamental eu conhecer, que me ajuda muito no meu dia a dia, né? Então vamos lá. Outro assunto que eu considero que me ajudaria muito nesse novo mundo, né, sem nada tecnológico para me ajudar, seria frações e porcentagem. Rodolfo, frações e porcentagem, não pegaria nada assim mais difícil? Olha, eu acho que com frações e porcentagem eu também estou muito bem servido. Por quê? Com porcentagem, eu consigo olhar numa loja, saber o desconto que eu tenho no preço de um alimento, no preço de uma roupa. Então, eu consigo aqui, vou colocar aqui, consigo saber desconto, consigo ver também, saber ali, utilizando porcentagem, frações, calcular impostos, juros. Então, vou colocar aqui impostos. Opa, que essa que ficou. Impostos, botar aqui assim, barra juros. Ok? Posso também fazer divisão de comida, posso fazer divisão. Ah, comprei uma pizza e preciso dividir ela aqui em frações iguais, preciso dividir uma certa quantidade de dinheiro. Então, frações para mim, porcentagem, isso para mim também é fundamental, né? Para o meu dia a dia, eu considero que isso seja muito importante, ok? Outro assunto que eu considero que seja muito importante, que eu acho que não conseguiria viver sem, né? Área, perímetro e volume. Mas, Rodolfo, por quê? Preciso calcular a quantidade de água que vai ter nessa piscina. Calcular o volume. Preciso calcular uma quantidade de piso, de azulejo, de cerâmica que eu vou colocar aqui na minha casa. Preciso calcular quantos metros quadrados tem o meu apartamento, né? Para eu dizer, ó, meu apartamento tem tantos metros quadrados, preciso vender esse apartamento. Me pergunto, quantos metros quadrados tem? Não sei. E aí? Então, você saber fazer esse cálculo de área, perímetro, volume, isso é muito importante. Rodolfo, eu não concordo com você, eu tiraria a área e perímetro e colocaria, por exemplo, expressões algébricas. Também é um grande assunto, né, que me ajuda muito no dia a dia. Eu escolhi esses 3 assuntos. Regra de 3, frações, área e perímetro. Área e perímetro, como eu falei, para construção, né? Para fazer ali medições e tal, isso para mim seria muito importante. Medir espaço, entender capacidade de conhecimento, isso para mim são conhecimentos essenciais, quase que não sai a palavra. Então, comenta aí depois quais assuntos que você considera que seja fundamental, né? Que você fala assim, Rodolfo, na minha mochila, no meu kit de sobrevivência da matemática, eu levaria esses 3 assuntos, ok? Então, aguardo seu comentário dizendo quais assuntos que você levaria junto da sua mochila. E vem comigo.